representando os jovens. Mas vocês estão vendo que eu estou um pouco diferente, né? Não estou com o uniforme jovem, estou com o uniforme dos desbravadores. Porque a diretoria dos desbravadores é composta pelos jovens adventistas. Então, como coordenador distrital, eu também tenho que fazer uma propaganda do Clube dos Desbravadores. Por isso eu vim com um lenço e uma camisa que representa tanto os desbravadores quanto os aventureiros. Mas vamos lá. O tema de hoje é o líder cristão. Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Timóteo, no capítulo 4. O livro de 1 Timóteo, lá no finalzinho da Bíblia, no capítulo 4. Aqueles que encontraram de novo, amém? Vamos esperar mais um pouquinho, que alguns irmãos ainda encontrando. Lá no finalzinho da nossa Bíblia, vai ter lá o primeiro livro a Timóteo. Nós vamos abrir no capítulo 4. Como a maioria já encontrou, vamos curvar nossas frontes para uma palavra com Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado por esse sábado, pela oportunidade de estar aqui, te louvando e te adorando. Pedimos nesse momento que o Senhor venha nos dar sabedoria, que iremos estudar as tuas santas escrituras, que o Senhor possa nos dar, meu Pai, entendimento, Senhor, e que ao lermos, que possamos compreender o que o Senhor tem a nos dizer aqui, meu Pai. Que não possam ser palavras vazias, mas que possam ser palavras cheias do Teu Espírito. Obrigado por tudo, Senhor, que nós te pedimos, em Teu nome. Amém. Amém. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Amém? Amém. Esse é um verso bem interessante que o aplicativo 7Me mostrou agora de manhã e coincidentemente tem a ver com a pregação de hoje, que é o líder cristão. O conceito de liderança segundo Jesus Cristo. Jesus era um jovem também. Quando Jesus iniciou sua jornada, sua pregação, ele também era um jovem, como eu, como todos nós. Isso é interessante, eu estava refletindo sobre isso essa semana e comecei a analisar, falei, nossa, uma pregação bem interessante. Jesus também era um jovem e Jesus fazia coisas como os jovens, só que ele era um jovem diferente dos mais jovens daquela época. Muitos jovens daquela época apenas trabalhavam, e Jesus não, Jesus tinha a missão de pregar o Evangelho. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Mateus, no capítulo 20. Voltar um pouquinho nas nossas Bíblias. Mateus, no capítulo 20. Mateus capítulo 20, os versos 25 a 28. Eu vou ler para a gente ganhar tempo. Então Jesus, chamando-os, disse: Sabeis que os governadores dos povos os dominam, e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Amém? Amém.
Aqui Cristo vem falando que quem quer ser o primeiro deve ser o último. E que ele não veio aqui para servir, mas para ser. Que ele não veio para servir, mas para ser servido. É isso? Não. Aqui fala que Cristo veio para servir, e não para ser servido. Então, esse é o conceito de liderança segundo Jesus Cristo. Quando Jesus veio a esse mundo, grandes conceitos de liderança já estavam desenvolvidos, como a democracia. O que Cristo poderia acrescentar ao assunto liderança? Sabe que Cristo poderia acrescentar alguma coisa como liderança? Ele sendo um jovem ali, talvez conhecido entre os vizinhos por ser carpinteiro. Jesus poderia acrescentar alguma coisa? Jesus não veio acrescentar, mas ele veio para revolucionar os conceitos existentes. Ou seja, Jesus, sendo Deus, ele poderia acrescentar novos conceitos aos já existentes. Mas não, ele veio fazer diferente. Ele veio revolucionar, ou seja, ele veio mudar muitos dos conceitos que ali já haviam sido estabelecidos. Uma coisa bem interessante. Jesus foi o maior líder e o maior formador de líderes da história. Bacana, né? Imagina Jesus ali, um jovem, não muito tímido, de aparência simples, humilde, sendo um líder. É bem difícil de imaginar, né? Naquela época, normalmente, quem era líder tinha uma posição alta, era um pouco mais arrogante, usava vestes mais bonitas, já vinha de famílias importantes. E Jesus não, Jesus veio de uma família simples e ao mesmo tempo ele foi um grande líder. E se não bastasse, ainda foi o maior formador de líderes de todos os tempos, até o presente momento. Um pensamento bem interessante de Tom Peters: líderes não criam seguidores, criam mais líderes. É um pensamento bem interessante. Tanto que nos departamentos da igreja a gente costuma, ao longo do período de um ano, a gente costuma treinar novos líderes. No Clube dos Desbravadores, a gente tem os níveis de liderança, que é o líder master e o líder master avançado, que é o último nível de líder. E cada um desses níveis de líderes treinam novos líderes para estar assumindo novos clubes de desbravadores, para estar divulgando também a mensagem do Evangelho. Também no Clube de Aventureiros temos também essa questão de liderança. Temos só um nível líder, não temos master e nem master avançado. Mas esses líderes procuram aqueles que ainda não são líderes, eles procuram formar novos líderes, seguindo o exemplo de Jesus. Assim como Jesus formou diversos líderes, em todos os departamentos da igreja a gente também procura formar novos líderes. E no Ministério Jovem não é diferente. A gente procura tornar os jovens os líderes, porque os jovens são o futuro hoje, as crianças são o futuro amanhã. O grupo dos discípulos, uma escola de líderes. Num grupo de 12 pessoas, 12 líderes, é possível haver situações difíceis. Todos querem mandar e ninguém quer obedecer. Existem muitos caciques, mas nenhum índio. Imaginem, será que é fácil chegar a um consenso em um grupo de vários líderes? Imaginem Jesus ali naquele momento com 12 discípulos e ele sendo o líder deles. Será que era fácil tomar alguma decisão ali, sabendo que cada um tinha uma personalidade diferente? Um era mais explosivo, um era mais tagarela, o outro era mais tímido, o outro já tinha ideias de mais, o outro tinha ideias de menos. Imaginem chegar num consenso ali. Hoje nós vamos para a cidade X levar o Evangelho. Não, Jesus, esse lugar aí é muito difícil. Vamos para essa outra cidade aqui do lado, nós vamos gastar um dia de viagem. Onde você quer ir, nós vamos gastar um mês. Imaginem, não era fácil. E até hoje não é. Se a gente parar para analisar, até nas empresas onde a gente trabalha, para chegar a um consenso é bem difícil. Surgiu um ambiente de competição entre os 12. Qual deles seria o maior?
Vamos ver essa questão sobre qual deles seria o maior, sobre os 12 líderes que a Bíblia nos menciona. Ainda no livro de Mateus, voltando algumas páginas, no capítulo 18, os versos de 1 a 4. Mateus, capítulo 18, os versos de 1 a 4. O subtítulo: O maior no reino dos céus. Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: Quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles, e disse: Em verdade vos digo que, se não converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Olha que maravilha o que Cristo vem dizendo aqui, que quem quer ser o maior tem que ser como uma criança. Agora eu pergunto aos irmãos, por que Cristo utilizou uma criança como exemplo? Exatamente, eu ouvi alguém dizer que criança é pura. A criança ela não tem maldade na mente. Eu tenho um sobrinho de 6 anos, no final do ano ele veio passar Natal aqui com a gente, na casa do meu sogro. E quando foi no finalzinho do dia, na hora de ir embora, a gente já tinha divertido ele, não é para fazer bagunça. O que ele fez? Ele pegou uma moeda e rabiscou a parede. Imaginem. E ele já tinha sido divertido. E adiantou a gente advertir ele? Não. Num momento de distração, uns segundos, ele arrumou a moeda, foi lá na parede e fez os desenhos dele. Na hora que a gente viu, a gente ficou assustado. Meu irmão, que é o pai, já quis dar umas palmadas. Eu falei, não, calma, vamos conversar com ele. Mas não adiantou. Depois eu fiquei sabendo que ele chegou em casa e aprontou de novo. A criança não tem maldade no coração. Você repreende ela ali naquele momento ali ela entende. Só que passa 2 minutos, ela esquece e vai e torna a fazer. Por isso que Cristo quer que a gente seja como uma criança, que a criança não tem maldade. Vamos ver mais uma passagem relacionada a esse tema. Algumas páginas depois, nós vamos no Evangelho de Lucas. Vamos lá, no livro de Lucas. Algumas páginas aí para trás, para frente, aliás. No capítulo 9. Nos versos 46 a 48. Lucas, no capítulo 9, nos versos 46 a 48. Subtítulo: O maior no reino dos céus. Levantou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, sabendo que lhes passava no coração, tomou uma criança, colocou-a junto a si e lhes disse: Quem receber esta criança em meu nome, a mim me recebe. E quem receber a mim, recebe aquele que me enviou. Porque aquele que entre vós for o menor de todos, esse aqui é grande. Nossa, que estranho, a gente acabou de ler essa passagem, né? Só que em outro livro, isso é a confirmação de Jesus. Ele deixou isso escrito novamente no livro de Lucas, justamente para lembrar a gente, nós devemos ser como as crianças. Quem quer ser o maior no reino dos céus, tem que ser o menor, tem que ser como uma criança, tem que ser puro, imaculado. Então, quem seria o líder dos líderes? Fica essa questão. Jesus revolucionou o conceito de liderança, conforme a gente viu lá em Mateus do 25 ao 28. Quando ele mostrou aos discípulos o que é um líder cristão, ele mostrou aos discípulos que o líder cristão é um servo. Peraí, um líder é um servo? Como é que pode? Se eu sou líder, como é que eu sou servo? Tem como ser isso? Não. Sim. Ao mesmo tempo que a gente é líder, a gente também é um servo. Quando a gente está à frente de um departamento, o que acontece? Ao mesmo tempo que a gente está liderando uma equipe, a gente também é liderado. Porque existe alguém
um líder acima da gente, para estar nos trazendo novas instruções. Então nós podemos sim ser líder e ser servo. Mas para não ficar somente nessa questão, vamos ver lá na Bíblia, Mateus capítulo 23. Vamos voltar novamente lá no livro de Mateus, no capítulo 23, o verso 11. Todos encontraram? Mas o maior dentre vós será vosso servo. Amém. Olha que passagem interessante. Mas o maior entre vós será vosso servo. A gente acabou de ver isso em versos anteriores, Jesus falando que quem quer ser o maior tem que ser o menor. Ou seja, temos que ser servos. Qual é a função de um servo? A gente está falando tanto o termo servo, mas qual é a função de um servo? A função do servo é fazer tudo aquilo que lhe é pedido. Seja na casa vamos imaginar na casa dos ricos. Um servo, um empregado, nos termos atuais, ele vai fazer tudo o que lhe é pedido. Servo, vai lá e traz um copo com água. Servo, vai lá e arruma a minha cama. Servo, meio-dia eu quero que você lave o carro, porque é o horário que o sol está quente. Então você vai passar uma água ali, um sabão, e o carro já vai secar para mim poder sair com ele. Eu não preciso ficar esperando muito tempo. Então a função de um servo é justamente essa: seguir ordens, seguir regras. Vamos ver mais uma passagem na Bíblia? Vamos voltar lá no livro de Marcos. Nós estávamos em Lucas, agora nós vamos no livro intermediário. Marcos capítulo 9, os versos 33 a 35. Em Mateus 23, onde a gente viu uma afirmação, agora nós vamos ler Marcos 9, 33 ao 35. O maior no reino dos céus. Tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos: de quem é que discorreis pelo caminho? Mas eles guardam silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. Ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles e, tomando-a nos braços, lhe disse: qualquer que receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe, e qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Olha que bacana. Nós vimos esse mesmo texto em Mateus, em Lucas e agora novamente no livro de Marcos. Será que Deus sabe o que ele escreveu aqui? Poxa, uma passagem se repetir 3 vezes num livro tão maravilhoso, não é coincidência. Deus, quando inspirou os homens, ele tinha consciência disso. Ele já sabia que futuramente nós também faríamos essa interrogação. Mas voltando aqui ao texto, imagine os 12 discípulos indo para Cafarnaum, numa caminhada ali. De repente eles começam entre eles. Provavelmente Jesus devia estar mais à frente, e mesmo assim ele ainda conseguiu ouvir o murmurinho dos discípulos ali. Só que Jesus propositalmente pergunta para eles: o que vocês vinham falando durante todo o caminho? E vocês podem notar que os discípulos ficaram em silêncio. Eles ficaram constrangidos ali. Por quê? Eles tinham um líder e estavam se questionando, provavelmente, qual deles seria o próximo na questão da liderança. Quem que assumiria a liderança dos 12, caso Jesus, por um acaso, ali, um dia desistisse de liderar eles, ou Jesus chegasse e promovesse um deles a líder. Imagine, era isso que eles vinham discorrendo. Aí Jesus simplesmente, sabendo de tudo que estava acontecendo, ele pega uma criança e fala:
Quem quer ser o maior, quem quer ser o líder desse grupo, tem que ser como uma criança, tem que ser puro, tem que ser inocente. Não é persistir no erro, mas ser como uma criança, que ela não tem maldade, ela não volta a cometer um erro propositalmente. Ela comete aquele erro pela inocência dela. Não é porque ela quer, eu vou ali e vou pintar a parede da igreja com giz. Pronto. Aí chega um adulto ali e adverte ele, não é para fazer, não pode pintar. Aí passa meia hora, a criança volta ali em outro lugar, ou no mesmo lugar, e pinta novamente com giz. Ela não fez porque ela quis, ela fez porque ela esqueceu que ela foi repreendida. Ela está tão entretida ali com outras coisas, que para ela aquilo ali foi o mesmo que nada. Entrou por um lado e saiu pelo outro, não por maldade, mas porque ela é inocente. Vamos ver só mais uma passagem, ainda sobre essa questão. Aqui em Marcos, Jesus fez uma declaração, agora nós vamos no livro de Lucas. Vamos mais para frente um pouco, vou voltar lá no livro de Lucas, o capítulo 22, os versos 24 a 27. Lucas, capítulo 22, os versos 24 a 27. Eu vou lendo aqui. Seja o maior como o menor. Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhes disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim, pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Olha que interessante, aqui Jesus pega novamente os discípulos falando sobre quem quer ser o maior. E aqui ele já usa outras palavras, em um outro momento. Jesus chega para os discípulos e fala: lá fora, quem quer ser o líder, ele é autoritário, ele é mandão, ele é arrogante. Mas nós, os cristãos, devemos ser diferentes. Então, quem quer ser o maior tem que ser o menor. Tanto que aqui ele fala uma citação, ele cita, uma comparação bem interessante. Quem que é o maior à mesa? Quem está, o dono da casa, o líder da família, ou aquele empregado que vem para servir? O maior é quem é o dono da casa, ele que é o líder. E o menor, consequentemente, é o servo. E Jesus ele poderia falar, como líder dos 12, ele poderia chegar e falar: não, eu sou como o dono da residência, como o chefe da família. Mas não, Jesus chega e fala: não, eu sou como um servo, eu estou aqui para servir a vocês. Bem interessante, né? Jesus tinha tudo para se colocar em primeiro, mas não. Jesus ele dá o exemplo, ele fala, ele se põe como exemplo em todos os momentos. E aqui vem um esclarecimento dessa questão. Eles devem ter ficado surpresos e decepcionados. Imagine, depois que Jesus falou isso para os discípulos, eles ficaram surpresos pela resposta de Jesus, porque eles não esperavam aquilo. Com certeza eles estavam esperando Jesus chegar e falar: não, o maior entre vocês aqui vai ser o discípulo A, porque eu escolhi ele primeiro. Não, vai ser o discípulo C, porque ele tem mais sabedoria, ele sabe como liderar uma equipe, eu vejo isso nele. Mas não, Jesus veio com uma resposta totalmente diferente, e eles ficaram decepcionados ao mesmo tempo justamente por conta disso, porque eles queriam que Jesus chegasse e apontasse um líder, e Jesus não aponta um líder. Imagine, a gente ficar surpreso e decepcionado ao mesmo tempo. Quantas e quantas vezes a gente não fica surpreso e decepcionado? A gente recebe um presente e a gente fica surpreso. Ao abrir o presente a gente fica decepcionado porque não era algo que a gente esperava. É complicado. Então foi o que aconteceu com os discípulos nesse momento. Não se deve buscar a liderança por status, riqueza ou superioridade.
O pastor é um servo das ovelhas. Ele existe por causa delas, e não elas por causa dele. Quem falou isso foi Ken Blanchard. Olha que interessante. O pastor existe por causa das ovelhas, e não as ovelhas por causa do pastor. Ou seja, só existe a profissão de pastor de ovelhas justamente por causa das ovelhas. Se não houvesse as ovelhas, para que teríamos um pastor? Mesma coisa na igreja. Para que teríamos um pastor se não houvesse a igreja, se não houvesse nós aqui? Precisaríamos de um pastor? Não. O próprio Jesus foi um líder servo. Nossa, Jesus foi um líder servo? Será que a Bíblia fala algo sobre isso? Sobre um líder servo? Sim, a Bíblia nos fala. Vamos ver que lugar da Bíblia? Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Filipenses. Filipenses, no capítulo 2. Filipenses, lá próximo do final da Bíblia, no capítulo 2, os versos 5 a 8. O exemplo de Cristo na humilhação. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Olha que bacana. Jesus foi um líder, e ao mesmo tempo ele foi um servo. Ele estava servindo ao Pai, ao Deus Pai. Tanto que ele se humilhou e aceitou a condição de ser humano, vindo aqui, e ainda foi submetido à morte de cruz, uma morte dolorosa, a pior morte que existia naquela época. Imaginem, uma pessoa como Cristo, que tinha todo o poder, alguém tão perfeito, aceitar a morte de cruz, consciente. A pessoa tem que ter muita humildade, a pessoa tem que ser realmente um servo. Um servo é uma pessoa humilde. Imaginem, Cristo se pôs nessa condição, ao mesmo tempo que ele liderou 12 pessoas, ou até mais, ele se pôs como um servo o tempo inteiro. Vamos ver mais algumas coisinhas aqui. O que ele mandou, ele fez. Ele deu exemplo, que eu falei. Cristo não só falou, ele apenas não ficou em palavras, ele mostrou. Coisa mais fácil é chegar aqui e falar. Chegar aqui, irmão, vai lá limpar a igreja. Irmão, vai distribuir folheto. Irmão, vai fazer visita missionária. É fácil falar. Difícil a gente chegar e dar o exemplo. Irmão, vamos distribuir folhetos. Irmão, vamos limpar a igreja. Irmãos, vamos fazer uma visita missionária. Isso é dar o exemplo. É você chegar e não apenas falar, mas você chegar e fazer também. A única coisa que Cristo não deu exemplo foi a questão do arrependimento, porque Cristo não precisou se arrepender. Cristo era perfeito em tudo, então não havia por que se arrepender. Ele pregou o Evangelho, curou, ressuscitou mortos, expulsou demônios, foi perseguido, sofreu e morreu. O líder vai à frente, faz primeiro, mostra como fazer. Ele lavou os pés dos discípulos, que nem está no Evangelho de João capítulo 13, que Jesus chega ali na casa e ninguém vem até eles, e os discípulos começam a murmurar que ninguém vem para lavar os pés deles, e Cristo simplesmente, num piscar de olhos, ele se distancia dos discípulos, pega uma bacia com água, pega ali um pano, pega uma cadeira, põe a cadeira e pergunta para os discípulos: quem vai ser o primeiro? Ele se põe ali a lavar os pés dos discípulos, sendo que ele era o líder. Ele poderia simplesmente chegar ali e falar: não, irmão, você aqui, você primeiro, vem cá, faz favor, você vai lavar meus pés. Está aqui, eu trouxe as coisas, agora você lava meus pés. Ó, cada um de vocês aqui, para não dar, não, vamos fazer diferente, para não dar briga,
Cada um lava um dedo do pé aqui e os outros dois vêm e seguem. Que aí não tem problema de dar briga. Imagine, Cristo podia fazer isso, ele era um líder. Mas não, ele se pôs na condição de servo ali. O líder autoritário mandaria que alguém lavasse seus pés, que nem eu disse. Cristo poderia ter mandado, mas ele não foi um líder autoritário. Ele foi um líder servo. Ele deu o exemplo, ele chegou e fez. Ele veio servir e dar a sua própria vida. O líder não deve apenas fazer exigências, mas deve doar-se. Que nem eu comentei no início aqui, que eu estou coordenador distrital dos bravadores. A função do coordenador distrital dos bravadores, como um líder, é justamente essa: é doar-se para os diretores do seu distrito, é estar sempre à disposição para ajudar os diretores no que precisar. E não só os diretores, mas todos os membros do clube dos bravadores. Que nem recentemente, no carnaval, o clube de Franco da Rocha estava reabrindo, e eles estavam sem um coordenador distrital dos bravadores, e eu fui convidado a estar auxiliando eles ali, naquele momento que o clube estaria reabrindo após a pandemia, após um tempo sem atividades. E eu aceitei com o maior prazer. Poxa, é para ajudar, vamos, eu sou um líder, vamos lá, vamos. Chegou na hora, eu poderia simplesmente ter chegado para o pessoal, na hora de armar as barracas, e falar: não, você, essa equipe fica responsável por essa barraca, aquela equipe por essa por essa e essa por essa. Não, muito pelo contrário, eu cheguei e em nenhum momento eu me apresentei como um coordenador distrital. Cheguei lá e falei: vamos montar as barracas, pessoal, antes que escureça? Vamos. E começamos a montar as barracas ali. Cheguei junto deles, estava com meu lenço, fui auxiliando um, auxiliando o outro. Os menores, depois que todas as barracas estavam montadas, eles viram que faltou uma barraca para eles. Eles tiveram a atitude de chegar e: não, vamos montar nossa barraca, faltou a nossa. A gente montou a de todo mundo, agora vamos montar a nossa. E eles foram lá, sem pedir ajuda de ninguém. Foram lá, montaram a barraca deles, bonitinho. Lógico, eu estava ali supervisionando. A hora que eu via que eles iam montar alguma coisa errada, eu falava: não, não é aí. Aí chega um momento que eu vi que eles estavam perdidos, eu falei: ó, vamos fazer assim, dá uma olhada nas cores primeiro, vamos identificar aqui. Aquelas barracas canadenses triangular, elas são marcadas por cores, né? Falei para eles: não, olhem aqui as cores. Aí eles começaram a olhar, separa por cor. Separaram. Eu falei: ó, vocês estão vendo que temos 4 cores e 3 peças de cada? Então, vamos seguir a ordem das cores. Eles começaram a montar conforme as cores. Rapidinho eles conseguiram montar a barraca. E eles compreenderam ali como que funcionava a montagem da barraca. E foi uma experiência bem interessante. Eu, como um líder, me coloquei como um servo também. Guia-me mansamente, com bondade e misericórdia. O bode precisa de rigor, mas não se pode achar que haja somente bodes no rebanho. O pastor não é dono das ovelhas, deve cuidar delas, sabendo que vai prestar contas ao Senhor. Vamos ver uma passagem na Bíblia falando exatamente sobre essa questão? Vamos lá, no finalzinho da Bíblia, lá em 1 Pedro, no capítulo 5, os versos 2 a 4. Eu vou lendo para a gente ganhar tempo. 1 Pedro, capítulo 5, os versos 2 a 5. Pastoreai o rebanho de Deus, que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sórdida ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Eu fui procurar no dicionário o que quer dizer essa palavra imarcessível. E a tradução mais próxima que o dicionário me trouxe ali
algo sem manchas, algo puro, imaculado, como eu venho dizendo. E é bem interessante. Imagina, aqui me dizendo que a gente deve tomar conta do rebanho de Deus, não por ganância, mas por bondade. Olha que legal, que isso poderia falar para a gente que devemos tomar conta do rebanho justamente por ganância. Ou seja, a gente quer ganhar para tomar conta das ovelhas. Imagine eu prestar um serviço para qualquer um dos irmãos, um serviço voluntário, mas com a intenção de ganhar depois. Eu vou chegar lá, vou fazer um serviço para o irmão, já sai daqui pensando, vou fazer um serviço para o irmão está achando que é voluntário, aí eu vou chegar lá, eu vou cobrar o valor X do irmão. Imagine, não é isso que Deus quer, muito pelo contrário, Ele quer que a gente ajude o nosso próximo nas necessidades. Vamos ver outra passagem a respeito desse mesmo contexto? O livro de Hebreus, no capítulo 13. Voltando algumas folhas aí. Hebreus capítulo 13, verso 17. Vou ler para a gente ganhar tempo. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Olha que legal. Aqui vem falando para a gente obedecer e a gente ser submissos aos demais. Ou seja, não devemos ter ganância quanto a esse quesito. Para a gente concluir aqui esse conceito sobre um líder cristão, trate seus liderados como você gostaria que Deus lhe tratasse. Olha que legal. Como você quer que Deus te trate? Você quer que Deus chegue, grite com você, te dê tapas, te dê puxão de orelha? Não aquele puxão de orelha para te repreender, para te colocar no caminho certo, mas simplesmente puxar a tua orelha para machucar. Acho que ninguém quer isso, acho que pelo contrário, todos querem o melhor, né? Então, o que você quer para você, faça para o seu próximo. O que você quer que Deus faça para ti, faça para o teu próximo. Você quer que Deus te abençoe? Abençoe o teu próximo. Você quer que Deus te ajude? Ajude o teu próximo. Seja um bom líder. Seja amoroso e justo. Quando o Senhor vier, Ele recompensará aqueles que tiverem cuidado bem de suas ovelhas. Ou seja, aqueles que cuidaram bem dos seus irmãos, aqueles que foram bons líderes, quando Deus voltar, Ele nos recompensará. Amém. Porque você foi um bom líder, você guiou sabiamente os seus servos. Vamos ver uma última passagem para a gente encerrar essa questão. Vamos ver o livro de Daniel, capítulo 12. Daniel, capítulo 12, o verso 3. É um verso bem interessante, gostaria que todos acompanhassem as suas Bíblias. Capítulo 12, versículo 3. Vou esperar a irmã encontrar ali para que todos possam acompanhar. É um verso bem interessante aqui, que eu deixei ele justamente para o final, para completar essa mensagem. Capítulo 12, verso 3. Eu vou lendo aqui para a gente não tomar muito tempo. Os que foram sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muito conduzirem a justiça
como as estrelas, sempre e eternamente. Ou seja, os que ensinam a justiça, eles brilharão como estrela. Quantos aqui já viram a estrela brilhando no céu à noite? Não é uma coisa linda? Então, aqueles que guiam e ensinam a justiça, eles serão como essas estrelas. Eles brilharão lá no céu. Que a gente possa ser, então, bons líderes. Que a gente possa ser exemplo. Que a gente possa ser um líder servo. Assim como Jesus foi. Jesus deu um exemplo. Antes dele dar alguma ordem, ele ia lá e fazia primeiro. Então que a gente possa ser assim. Amém?